Olá pessoal, sejam bem-vindos para a nossa primeira aula da disciplina Tecnologia Educacional do curso de Auxiliar Pedagógico. Na aula de hoje, gente, a gente vai tratar da definição e as principais concepções das tecnologias da informação e comunicação, as TIC. Eu sempre gosto de começar com uma frase, com um pensamento, uma reflexão, e a frase dessa primeira aula é a seguinte: você não aprende a andar seguindo regras, você aprende fazendo e caindo. Então, gente, um pouquinho parecido com o que eu falei na aula de apresentação, a gente precisa testar, a gente precisa tentar, a gente precisa praticar, e é assim que a gente aprende, assim que a gente formata o nosso conhecimento, assim que a gente adquire novas habilidades. Então, não deixe, né, de se arriscar de fato, não deixe de tentar, e é tentando que a gente vai conseguindo adquirir aquilo, alcançar os objetivos, né, que a gente se propõe. Bem, a aula de hoje eu começo com essa imagem, e aí eu faço essa primeira pergunta a vocês. Quais as tecnologias presentes nesta imagem? Eu dou até um tempo aí para vocês pararem o vídeo, verem com calma, pensarem, e aí responderem mentalmente, obviamente, né, quais são as tecnologias que você consegue identificar aí nesta imagem. E a minha resposta para vocês é: depende do que você considera tecnologia. O hardware é tecnologia, e aí nós poderíamos citar como exemplo o monitor de TV ou o projetor. O software é uma tecnologia, nós poderíamos citar o conversor de audiovisual digital. E redes? Redes de computadores, redes de internet, são tecnologias? Por exemplo, a internet, o satélite. E o serviço? Também são tecnologias? Por exemplo, o serviço de streaming, Netflix. E aí, afinal, o que são tecnologias, né? Bem, o termo tecnologia ele é polissêmico e multifacetado, ou seja, ele pode estar associado a uma variedade de significados, e ele é empregado em mais diferentes contextos. Nos dicionários, se vocês forem pesquisar aí até rapidamente no Google, vocês vão ver que esse termo ele aparece associado às técnicas, processos, métodos, meios e instrumentos de um ou mais ofícios, ou seja, de uma ou mais profissões, ou domínios de atividade humana, seja indústria, ciência, entre outros. E aí vamos definir de fato o que é tecnologia. No senso comum, acredito que muita gente pensa assim, né, o termo tecnologia, ou tecnologias no plural, costuma ser utilizado para referir-se a tudo aquilo que traz algum tipo de novidade, o que é novo, que traz inovação, não é verdade? Sempre que a gente pensa assim, poxa, tecnologias, a gente tem sempre associar algo novo, algo inovador. Só que a tecnologia, a gente vai ver que ela é tão antiga quanto a espécie humana. E ela tem como principal elemento o uso do raciocínio. É a partir do uso deste raciocínio que diversos equipamentos, recursos, produtos, processos e instrumentos são criados. Então, como é que a gente pode definir tecnologia? De modo geral, ela pode ser considerada como tudo aquilo que o homem cria ou utiliza para atender suas necessidades. Ele cria um meio, cria um processo, cria uma técnica para atender determinada necessidade que ele tem. Podemos entender que em diferentes épocas históricas da humanidade existiram formas diferentes de tecnologia. Por exemplo, o homem utilizando o conhecimento para a construção de coisas úteis, como o fogo, a roda, a escrita, outros meios de comunicação e até mesmo os meios de transportes que foram aperfeiçoando-se ao longo dos anos. Então a gente começou com a roda, né, depois veio os transportes manuais, como a bicicleta, depois nós tivemos os transportes motorizados. Então todas essas ferramentas, esses meios são considerados tecnologia. E o que são TIC? Né? A gente vai falar muito sobre isso, então é bom a gente ter logo de início uma ideia do que quer dizer TIC, né? As tecnologias da informação e comunicação. Bem, como o próprio termo já diz, elas servem para informar e comunicar. E elas correspondem assim a todos os meios e processos que envolvem a comunicação humana. Segundo os PCNs, né, os Parâmetros Curriculares Nacionais, as novas tecnologias da informação e comunicação dizem respeito aos recursos tecnológicos que permitem o trânsito de informações e que podem ser de diferentes meios de comunicação, seja o jornalismo impresso, rádio, TV, livros, computadores, etc. Os meios eletrônicos incluem as tecnologias mais tradicionais, né, como rádio, TV, gravação de áudio e vídeo, além de sistemas multimídia, como as redes telemáticas, robóticas, entre outros. Vejam que é um conceito bem atualizado e é um conceito de 1998.
Assim, gente, definindo o que é tecnologia educacional. Né? Quando falamos em tecnologia educacional, consideramos todos os recursos tecnológicos, desde que inseridos no ambiente escolar, no processo de ensino-aprendizagem. Então a gente já viu que tecnologia ela tem um conceito muito amplo. Ela pode se referir às várias ferramentas, a vários processos. Então, quando a gente utiliza esses meios, esses processos no ambiente educacional, a gente fala aí em tecnologia educacional. Espero que essa síntese tenha ajudado a dar um apanhado geral desse conceito. E aí, para vocês terem uma ideia da evolução histórica, eu trouxe aqui um infográfico bem interessante da editora eGeek. Né? Ela fala da evolução da tecnologia em sala de aula. Então ele cita o seguinte, que em 1890 surgiu o quadro negro. Então vejam que a tecnologia não é necessariamente algo novo, algo, né, inovador. O quadro é uma tecnologia. E ele surgiu em 1890. Então, em 1925 surgiu o film strips, né? Aquelas imagens estáticas que eram projetadas em rolo de filme. Eu acredito que muita gente já deve ter visto isso em filme antigo. Eu, particularmente, nunca vi presencialmente, mas assisti muitos filmes antigos que faziam referência a essa tecnologia aqui. Em 1957 veio a máquina de ensino, né? Que é uma máquina de perguntas que oferecia um doce para cada resposta, uma invenção aí do Skinner. Em 1960, o retroprojetor. Esse daqui eu posso dizer para vocês que eu trabalhei. Né? Não sei quantos aqui conheceram esse pequeno equipamento aqui, que você colocava uma transparência, ele jogava uma luz e fazia aquela projeção enorme no quadro. Então é uma tecnologia que eu cheguei a utilizar, apesar de ser bem antiga, né? Ela data aqui de 1960, mas ela, quando eu utilizei ela já era nos anos de 2000, ainda era utilizada essa ferramenta. Em 1970 vieram os programas de TV educacionais. Aqui no Brasil a gente teve várias iniciativas, por exemplo, como a do Telecurso 2000, da Fundação Roberto Marinho. Em 1972, o Scantron, né, apareceu aí, que era uma máquina que lia respostas de perguntas com múltipla escolha. Né, aquelas perguntas que a gente faz em vestibular, em concurso, que a gente faz aquela marcação nas bolinhas, né, aquela máquina ela fazia aquela resposta daquelas perguntas. Em 1977 surgiram os computadores pessoais, né, os desktops. E aí foi aqui que veio o grande boom, né, do desenvolvimento da computação, da internet. A internet aparece em 1996. Em 99 nós temos aí os quadros interativos, não sei quantos aqui já utilizaram, também já tive a oportunidade de utilizar aqueles quadros, né, que fazem projeções de sistemas computacionais e você pode interagir. Em 2004 surgiu o YouTube, a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre o YouTube, essa grande evolução aí em termos de videoaulas, em termos de tutoriais, né, está disponível aí gratuitamente para todo mundo. Em 2007 surgem os smartphones e tablets, que aí são os nossos computadores de bolso, que são na verdade o grande afã do momento quando se fala em tecnologia. Em 2003 os apps interativos, né? E aí a gente tem toda essa evolução que a gente tem hoje e a gente vai tratar um pouquinho ao longo desse curso. Tá aí as nossas referências da aula de hoje. E essa aula foi isso. Agradeço aí o tempo de vocês. Se tiverem qualquer dúvida sobre o que são TIC ou tecnologias educacionais, posta lá no fórum de dúvidas e a gente vai ter muito prazer em responder. Tchau, tchau e até a próxima.